Olá, gente, nós somos da comunidade. O tema da nossa pregação de hoje é controle-se e confie no amor de Deus. E anota aí, o texto base de hoje é 1 Reis 19, do 2 ao 4. Você pode ver essa e outras pregações também através do nosso site, que é comunidade.com.br, e pode seguir a gente também no Facebook e também no Vimeo. Esperamos que essa mensagem possa edificar a vida de vocês. Deus abençoe. Eu quero falar com vocês hoje em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. O tema que eu escolhi é: controle-se e confie no controle de Deus. Controle-se e confie no controle de Deus. Versículos 3 e 4 de 1 Reis, no Velho Testamento. Acharam? Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chego, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias, não, até aí, tá? Então, vejamos, eu sou um fracasso. O que eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, assim espero, é que Deus está sempre no controle da história, mas Ele não consegue controlar nossos pensamentos e emoções. Nessa história, nesse trecho, o que o Espírito de Deus me destaca é isso. Deus consegue controlar a história, mas não consegue nos controlar. Tudo está seguindo de acordo com o seu plano. Todas as profecias que Deus fez, tanto no Velho como no Novo, estão se cumprindo a cada dia. Veja como está crescendo o número de doenças e de pestes nesse mundo. Quem falou sobre isso? Quem falou sobre isso? Jesus. Veja como o amor de muitos está se esfriando. Quem falou sobre isso? Jesus. Será que o Filho do Homem, quando vier nos últimos dias, ou no último dia, encontrará fé na terra? Jesus falou sobre isso. E nós nunca vimos um decréscimo da fé tão acentuado como nós estamos assistindo. As pessoas não vão mais para as reuniões com o interesse de entender, de compreender. Não existe mais o desejo de fixar a atenção, de se expor perante Deus. A fé está diminuindo. Por quê?
Porque em lugar da fé está sendo colocado interesses pessoais. Quando você luta por questões terrenas, você não precisa de fé, você precisa do quê? De capacidade, competência. Você não pode pedir a Deus um aumento de salário se você não é uma pessoa competente para tê-lo. Você não pode pedir a Deus mais clientes se você é um enganador e trata mal os que já têm. Na verdade, o que você precisa pedir a Deus é que você seja uma vida digna, tenha uma vida digna diante dele, que você seja uma pessoa que o tema e que durante o curso da sua vida ou do dia, ele vá orientando vocês. Quando nós começamos a pedir coisas terrenas, soluções, 1000 soluções, na verdade, nós não precisamos de fé, precisamos de astúcia. Você não precisa de fé para resolver certos problemas. Você precisa simplesmente parar, pensar, construir um plano e agir. Agora, quando envolve afastamento de Deus, então é necessário fé. Você precisa de fé para lidar com Deus. Por que Deus nos deu a fé? Deus nos deu a fé não é para resolver problemas, não. Deus nos deu a fé para crermos em quê? Nele, na eternidade, e em seu Filho Jesus, e no Espírito Santo que habita em nós, como na palavra de Deus que nós temos diante de nossos olhos. Mas se você perguntar para mim, Walter, Deus intervém em nossa vida, no nosso cotidiano? Eu diria, claro que sim. Deus intervém. Você não casou? Pessoal, vocês estão comigo? Me ajude aí. Eu já não dormi direito à noite. Se vocês ficarem aí longe de mim, eu não sei o que eu faço aqui. Eu pego, fecho a Bíblia e vou embora. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos interagir aqui, tá? O que eu perguntei? Você não casou? Então, você crê que essa pessoa que está ao seu lado é de Deus? Não foi Deus que te deu? O filho que você tem não foi Deus quem te deu? A igreja que você tem não foi Deus que te deu? O carro, a casa, o trabalho que você tem não foi Deus quem te deu? A sua roupa não é Deus quem te deu? O seu salário não é Deus quem te deu? A força, a coragem para você trabalhar e ganhar o seu sustento não é Deus quem te dá? Então Deus intervém. Então Deus está presente em nossas vidas o tempo todo. E não é à toa que nós dizemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Não é isso? No entanto, você pode escolher entre andar com Ele ou andar longe dele. Você pode definir sua vida como sendo um cristão ou um anticristão. Você pode tentar se intitular como um ateu. Mas para você ser ateu, tá? Você está dizendo o quê? Eu acredito, mas não quero acreditar. Eu sei que existe, mas não quero acreditar. Eu não quero andar. O problema do ateu não é que ele não acredita em Deus. Ele sabe que alguma coisa existe. Porque existem muitas coisas inexplicáveis na sua própria vida. Ele é ateu por algum trauma. Um trauma não curado. Assim como muitas pessoas estão enfrentando problemas de aflição, de depressão, desânimo, aflições internas, confusões mentais, porque não entendem uma situação que eles passaram. E então aquilo cria um trauma, aquilo cria uma confusão. E eles não entendendo a situação, eles têm que culpar quem? Eles vão culpar primeiramente Deus. Naturalmente, eles vão colocar Deus no banco dos réus e vão dizer, este aí é o culpado. Ele me fez passar por isso, então eu não quero mais saber dele. Então, a pessoa traumatizada resolve fugir da presença de Deus. Só que estas coisas têm seu começo. E aqui nós estamos vendo um homem na nossa história, que ele está passando por uma dificuldade e é assim.
Mas antes, vamos seguir alguns pontos. Nesta noite, lembre-se uma coisa. Entenda o seguinte. Você nunca estará livre das pressões, mesmo andando com Deus e fazendo a vontade dEle. Então, não pense que andando com Deus, você está livre de pressões, livre de tropeços, livre de angústias, de aflições. Repare bem o versículo 2 do nosso texto, que ele diz assim, aí ela quem? Ela quem? Jezabel. Vocês sabem quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher do rei de Israel. Ela não era uma mulher hebreia, ela não era judia. Mas o rei se casou com essa mulher por interesses políticos. E o que ela fez? Ela trouxe para dentro de Israel uma crença de que Deus não existe. Que o Deus verdadeiro era Baal. Então ela começou a construir em cada lugar monumentos. E começou a obrigar as pessoas a irem até esses monumentos e oferecer seus sacrifícios. Olha, havia famílias que começaram a levar seus próprios filhos para serem mortos aos pés desses monumentos. Então, a coisa estava ficando muito grave. O povo estava se perdendo. Veja a que ponto chega quando uma pessoa começa a preocupar-se em resolver seus problemas. Veja, a situação do país não era muito boa. Então as pessoas, para melhorar sua plantação, para conseguir mais, pegavam seus filhos, principalmente mulheres, e levavam naquele lugar e mandavam sacrificar, matar aquelas meninas, em nome de um deus, Baal, ou seus afluentes. Então, elas colocavam suas crianças ali para morrerem, porque acreditavam que oferecendo uma criança inocente, um filho inocente, esse Deus iria abençoar suas terras, abençoar suas plantações. Nós não fazemos o mesmo hoje em dia. Nós vamos aí atrás de um monte de outras coisas que nós tornamos deuses, como correntes, novenas, campanhas, é a mesma coisa. Você vai atrás dessas coisas, isso substitui Deus. Deus não é capaz de ser Deus se ele não estiver envolvido nessas coisas. Deus não pode falar com uma pessoa se ela não estiver dentro de uma campanha, de uma corrente, de uma novena. Não é possível. Deus é Deus em qualquer lugar. Deus não está preso ao espaço e ao tempo. Deus está aqui. Deus não precisa falar só aqui. Ele fala em qualquer lugar. Só que nós estamos nos reunindo num espírito de obediência. Tá certo? Então veja só. Essa mulher, ela obrigou o povo a fazer todas estas coisas e muito mais. Como resultado dessas ações, Deus levantou quem? Deus levantou um homem chamado Elias. Ele traz lá das montanhas de Gileade. A Bíblia diz ainda há bálsamo em Gileade, ainda há óleo em Gileade. E ele desce como um azeite puro, como um azeite que vai ungir Israel. Vocês se lembram do que aconteceu no Monte Carmelo, não foi? Que os profetas de Baal foram desafiados por Elias, e eles então começaram a clamar a Deus e nada de responder, e o profeta Elias começou assim, e aí, o Deus de vocês não vai responder? E eles, calma, e Elias então começou a zombar. Eu acho que acho que o seu Deus foi passear no Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele continua, ele foi passear em Miami. Eu acho que ele foi para o Mediterrâneo, para a Península Ibérica, entre Portugal, Espanha. Ele deve estar passeando ali, pegando uma praia em Barcelona. Na verdade, Elias começou a zombar deles, porque nada acontecia. Então chegou a vez dele. Ele mandou molhar todo o sacrifício, encher de água ao redor. E ele levantou sua voz e Deus derramou do alto fogo dos céus e lambeu
toda aquela água e pulverizou aquele sacrifício. Então, quando o povo viu aquela cena, eles começaram a dizer: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, Elias disse: vocês querem provar que Deus é o Senhor? Peguem estes homens que mandam matar seus filhos e agora elimine-os do seu meio. Eles pegaram aqueles 400 profetas, levaram para um lugar e sentenciaram à morte. Então, Elias está neste cenário que eu estou dizendo a vocês. Mas quando Jezabel sabe que isso aconteceu, o que ela fez? Ela mandou emissários. Olha como ela é uma mulher esperta. Ela mesma não foi atrás de Elias, mas ela manda primeiro pessoas falarem com ele, porque ela está debaixo de uma influência satânica, concordam comigo? Ela não está debaixo da orientação de Deus. Satanás conhece muito bem nossa personalidade. Ele conhece o seu caráter, ele conhece as suas características, ele sabe como você é, como eu sou. Ele sabe como nos enfraquecer. Um dos problemas de Elias. Então vejamos. Elias teve coragem um dia para chegar na frente do rei Acabe de Jezabel e disse: vocês estão desafiando Deus e cometendo o que é errado. Então prepare-se, porque virão 7 anos de seca. Ou não é? Ele teve coragem. Ele teve coragem para desafiar 400 homens que pregavam mentiras, e ele levou lá no alto do Monte Carmelo. E ele teve coragem para clamar a Deus e Deus derramar fogo dos céus. Você pode ter coragem para fazer isso, para levantar a voz, vai cair fogo, e não cai fogo nenhum, porque Deus precisa dizer para você o que deve ser feito. Você não pode achar que pode dizer: eu vou orar para Deus derramar fogo, eu vou orar para não chover, eu vou orar para chover. Você vai continuar morrendo de sede e vai continuar sem fogo. Nós não estamos aqui para determinar o que Deus tem que fazer ou o que Ele não tem o que fazer. Nós estamos aqui para obedecê-lo. Nós criamos um caos sobre a terra, sabia? Nós, seres humanos, todos nós somos culpados. Se você soltar uma pessoa e não falar mais de Deus sobre o mundo, você vai ver que caos este mundo se transforma. Pior do que está. Nós criamos uma situação de pecado, de horror, de crime, enfim, uma promiscuidade sem fim. Então Deus nos chama muito bem, e o acordo no chamado de Deus é o seguinte: para vocês andarem comigo, vocês têm que se consertar. Vocês têm que mudar suas vidas. Vocês têm que abandonar. Vocês não podem, vocês têm que abandonar essa voz que os chama para uma vida errada. Essa voz está dentro de você e ela chama uma natureza humana. Em alguns lugares da Bíblia, natureza pecaminosa. É algo que nós carregamos desde nosso nascimento. Vocês querem uma prova bíblica disso? Quando Davi diz: em pecado minha mãe me gerou. Nós fomos gerados e o pecado já estava dentro de nós. O espírito do erro já estava dentro de nós. Nós sempre estamos criando maldades, divisões, provocando angústias, confusões. Mas enfim, Deus nos dá a chance de abandonarmos estas coisas e andarmos nos seus caminhos. E então você diz: amém, Senhor, e você sai de uma posição e começa a andar com Ele. Mas Deus diz: você não apenas deve andar comigo. Agora, você deve procurar consertar o que você fez de errado, não só dentro de você, mas provar que realmente você é uma pessoa que quer andar comigo, falando do meu nome a outras pessoas, porque você quer despertar
o que está acontecendo com você e em outras pessoas. Esse é um meio para recuperar aquilo que vocês estragaram. Vocês não acham estranho que Jesus diga assim: aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai? Por que ele diz, aqueles que o negarem diante dos homens, ele o negaria diante do Pai? Por quê? Nós somos chamados para falar dele. Mas nós não devemos sair daí como papagaios. Nós devemos observar bem as pessoas que Deus nos indica. E ele faz isso. Ele nos dirige. Por exemplo, Deus não chamou você para estar aqui hoje? Você tem certeza disso? Que você está aqui pela vontade de Deus? Deus me colocou aqui para falar de vocês, tá? Com clareza. E é o que eu estou tentando fazer. E então você vem pela rua, você disse à sua família que hoje você viria para a reunião da igreja e você não negou seu nome. Mas amanhã no seu trabalho alguém vai surgir e virá falar com você assim: escuta, eu estou com um grande problema, uma grande dificuldade, uma tristeza muito grande, eu estou passando por uns problemas difíceis. E você vai ouvir. Depois que você ouviu bastante, então a pessoa, logicamente, o que você acha? É a sua oportunidade. Então você poderá dizer: olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu passei também por muitos problemas, mas desde que eu conheci Deus mais de perto, a minha vida começou a se transformar. Isto não quer dizer que eu não passo por sofrimentos, isto não quer dizer que eu não tenho perplexidades, isto não quer dizer que eu não passe por desânimos, que eu não tenha depressão, porque parece que na igreja o espiritual não tem nada. Em um momento como hoje, o espiritual fica rindo. Parece que rir é uma espiritualidade. Parece que demonstrar a tristeza, ser verdadeiro, é ser menos espiritual. Eu quero dizer que o mundo está cheio de hipócrita. Nós temos que mostrar o que nós somos e o estado em que estamos. A nossa dependência vem de Deus, a nossa suficiência vem de Deus. Nós estamos de pé porque Ele nos ajuda. E é isso que nós temos que mostrar às pessoas. Nós não precisamos mostrar às pessoas que somos melhores que eles porque estamos numa igreja. Porque hoje as pessoas zombam de uma igreja. Ou não é verdade? Nós tentamos falar para as pessoas que elas podem ter uma vida mais equalizada, mais equilibrada, se elas se comprometerem mais com Deus. E você descobriu o meio para isso. Então ela perguntará: mas como eu faço isso? Então você terá a oportunidade de mostrar a graça de Jesus Cristo. Na verdade, nós não devemos perder uma só oportunidade de dizer às pessoas que elas precisam de Deus, que elas precisam da graça de Deus, que elas precisam do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus agindo dentro de suas vidas. E quando você começa a agir dessa maneira, quando você começa a se transformar em instrumento de Deus, pode estar certo de uma coisa: você vai sofrer pressões. Porque o mundo de onde você saiu, a dimensão de onde você saiu, essa vai exercer pressão sobre você. Primeiro, por que você está tentando tirar mais gente daqui? Por que você está cooperando com aquele lá, que é Deus? Por que você está cooperando com Ele? Para arrancar pessoas daqui. E eu vou dizer a mesma coisa. Por que você está cooperando com aquele lá, com Satanás, para arrancar pessoas daqui? Nós não entendemos, mas nós estamos numa guerra espiritual tremenda, onde o mundo espiritual luta com o outro. Mas aí você diz: mas e Deus onde está? Por que Ele não toma uma providência? Ele não pode. No céu, se um anjo errar, Ele pune esse anjo no mesmo instante e acaba com a raça dele. Mas na terra Ele não pode fazer isso, porque Ele nos deu o direito de optar. Deus diz: não coma da árvore da vida, que dá o conhecimento do bem e do mal. Não opte por esse caminho.
Escolha o caminho de comunhão comigo. Mas o que o ser humano fez? Ele escolheu um caminho longe de Deus. Ele preferiu uma outra natureza. Mas você diz, eu não estava lá. Nós, não importa, nós somos frutos desses homens. Nós carregamos a mesma essência deles. Quando você gera um filho, você deveria pensar nisso. Você está colocando uma pessoa no mundo com a mesma essência do erro que estava em Adão e Eva. E você se compromete diante de Deus a tratar esta criança, a conduzi-la no caminho de Deus para a glória de nosso Senhor. Vocês entendem isso? Quando você tenta educar uma criança no caminho de Deus, você não sofre pressão? Sim ou não? A pressão não vem do seu próprio filho? Ou não é? Você tenta falar para ele da graça de Deus, ele fica bruto. Ele fica enraivecido. Você fala para um irmão de sangue sobre a graça de Deus. Por que você não se mantém nos caminhos de Deus? O que é que está acontecendo? E então essa pessoa diz, vá cuidar da sua vida. Você fica triste e magoado. Ou não é? E quando você começa a servir a Deus, eles começam a zombar. Achar que você é um hipócrita. Ora, nós sabemos que não somos perfeitos. E que nós estamos lutando para fazer o melhor possível. Mas as pessoas não querem saber. Eles caem sobre nós e nos pressionam. E isso nos leva ao quê? A traumas. De repente, nós não queremos que situações ruins se repitam. Nós queremos fugir de outras situações, que é o caso de Elias. Então, em segundo lugar, nós temos que entender que nada acontece sem a permissão de Deus, pois tudo está sob o seu controle. Nada acontece sem a permissão de Deus. Algumas pessoas acreditam assim, é errado orar, seja feita a tua vontade. Não é não, Jesus orou assim, ou não orou assim? Na verdade, todos na Bíblia oraram assim. No Velho Testamento existia uma crença que quando você subia a um monte, e você ia lá com pessoas religiosas, subir ao monte significava fazer orações para mudar a mente de uma divindade. É por isso que existe essa prática hoje em dia. Muitas pessoas vão aos montes não para fazer a coisa certa, mas eles acabam fazendo a coisa errada. Eles acham que podem mudar a mente de Deus, e ninguém pode mudar a mente de Deus. Às vezes, Deus permite que nós passemos por pressões, e Ele tem toda a história debaixo do seu controle. Mas a única coisa que Ele não tem sob seu controle, somos nós. Veja a história de Elias. Essa mulher Jezabel está perseguindo um homem porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Na verdade, ele fazia a vontade de Deus porque foi escolhido por Deus para levar sua mensagem às pessoas. Você não acha que um homem que é escolhido por Deus deve ser tremendamente protegido por Deus? Sim ou não? Mas como é então que uma pessoa que é chamada por Deus está sofrendo esse tipo de pressão? Como é que você, sendo um filho ou uma filha de Deus, está passando pelo problema que está passando? Como é que você, sendo uma pessoa tão fiel às coisas de Deus, ou se esforçando para ser fiel, porque ninguém consegue ser plenamente, mas você se esforça para ser uma pessoa verdadeira, como é que você está passando toda essa tristeza, ou perdas, ou esse aperto, esta pressão que você está passando? Onde está Deus? Eu só posso lhe dizer uma coisa, Ele está no controle de tudo. Tudo isso que você está passando, Deus está permitindo. E se você agir corretamente,
Você verá a mão dele em algum momento na sua história. Mas se você não agir corretamente, você também se encontrará com ele em algum momento da sua história. Aquele que é a origem da sua pressão, não vive debaixo do seu poder e da sua graça. A situação, muitas vezes, está na mão do nosso inimigo maior. Mas Deus permite. Deus tem o hábito de transformar aquilo que é mal em alguma coisa boa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estas palavras, este versículo é um entrave na boca daqueles que dizem, não, eu determino. Você não determina nada. Ninguém tem o poder de determinar nada nesta vida. Como que um simples mortal pode chegar para Deus, eu determino? Como que você pode chegar até para o diabo e dizer, você está amarrado? Se Deus o solta o tempo todo. Você nunca leu na Bíblia que Satanás continua entrando e saindo da presença de Deus no céu para nos acusar? Então como é que você não o amarra? Por favor, amarre-o por mim. Se você tem poder para amarrá-lo, amarre-o por mim, por gentileza. Porque assim ele fica lá. Mas quando você amarrá-lo, fique de olho para que Jesus não o solte. E se Jesus for soltá-lo, repreenda. Porque na verdade, a Bíblia ensina que ele governará esse mundo também por 7 anos. Então como é que você pode amarrar alguém que vai governar o mundo? Nós somos muito incoerentes. Essa história de poder, 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 as pessoas não entendem o que é poder. A igreja se transformou como se fosse num centro de macumba, onde você vai só para pedir soluções pessoais. Estou com um problema no namoro, acho que eu preciso ir na igreja. Aí você vai naquela igreja, vai na outra, vai na outra, vai na outra. Eu já cheguei a ouvir o seguinte, a nossa igreja tem palavra, na outra tem poder. Aqui tem palavra, mas não tem poder. Lá não tem palavra, mas tem poder. Eu nunca vi isso na Bíblia. O poder, em primeiro lugar, não está na igreja. O poder tem que estar na sua vida. Se você não tem poder espiritual, você não tem nada. Você não pode dizer que uma igreja tem poder e a outra não. Com que parâmetros você está fazendo esta avaliação? Com certeza, a partir do seu gosto pessoal. Você deve ter na mão um menu. Poder, não poder. É isso, você está escolhendo o prato que você quer. Você está classificando de acordo com o seu interesse. Porque, na verdade, o que Deus está fazendo aqui é tirando o poder de um homem. De um homem que realizou algo tão extraordinário que o povo pode olhar para ele e dizer, esse homem é um Deus. Veja que situação Deus está. Esse homem aparece diante de uma nação totalmente incrédula, matando seus filhos para resolver problemas pessoais. E ele mostra que não há necessidade de morrer ninguém. Basta orar a Deus e ele derrama fogo dos céus, ele responde. No entanto, o ser humano tem uma tendência.
de olhar para uma pessoa e classificá-lo como uma divindade. Quando ele realiza algo sobrenatural, então o ser humano olha para ele e diz assim: esse cara é demais, esse é o cara. Este cara sou eu. Então ele olha para essa pessoa e diz: é esse cara. Esse homem é um Deus. O que Deus tem que fazer? Deus tem que permitir uma pressão em cima deste homem, para que o povo não caia na idolatria. Se vocês começam a achar, olha o Walter, a igreja sem o Walter não existe, isso é uma hipótese. A igreja sem o Walter não existe, ele é um super-humano, ele é um homem sobrenatural. Sabe o que vocês estão fazendo comigo? Criando uma situação onde Deus terá que me colocar sob pressão, para que vocês vejam que um homem de Deus sofre. Entre vocês costumam dizer: não, a oração daquela irmã, a oração daquele irmão é que vai. Não, a oração dela, não, é a oração dele, é a oração dela, é a oração dele. Sabe o que vocês vão fazer com esses dois? Vocês representam a voz de um grupo. Tanto um como o outro. O que vocês estão fazendo é criando problemas, tanto para ele como para ela, que oram. Deus terá que permitir pressões sobre eles. Porque uma vez que vocês os vejam sofrendo, vocês caem na realidade que a única autoridade máxima no universo é o Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Tiago diz, ou o livro de Hebreus diz, agora eu me confundi, me desculpem, que os profetas do Velho Testamento, que os grandes homens de Deus, seja lá quem for, os grandes líderes, eram homens tão fracos como qualquer outro. E aqui está um homem sob pressão. Um homem que primeiro não acreditou que sofreria pressão sobre a sua vida. Ele entra perante o rei, seca tudo, ele ora, vem chuva. Antes ele vai lá no Monte Carmelo e ora e cai fogo dos céus. Ele diz: comigo ninguém pode. Ou não é? Ele jamais pode pensar que Deus iria permitir que o inferno se levantasse contra ele de uma forma brutal. Chegou um momento que ele não conseguia perceber a presença de Deus na vida dele. E ele começou o quê? A manifestar sentimentos estranhos, negativos. Por isso, nós temos que observar seus sentimentos no versículos 3 e 4, mas temos que entender uma coisa. Controle suas emoções, a fim de que elas não destruam a sua fé, levando-o ao desânimo. Você acredita que o desânimo é uma situação quando a fé está sendo destruída ou já foi destruída?
Sim ou não? Então vamos examinar o que esse homem fez. Quando ele soube da pressão, qual foi o sentimento que ele expressou? Medo. Que outra palavra eu posso substituir para medo, em termos de atitude? Não. Fraqueza? Ele se sentiu fraco. Pode ser? Pode. Que mais? Desanimado? Ainda, bom, mas ele está em processo de desânimo. Vamos dizer assim, ele não concluiu o desânimo, mas ele está no processo do desânimo. Ou não é? Que outra atitude nós podemos ter? Insegurança? Autocomiseração? Não é? Ele, então, nós não poderíamos dizer baixo autoestima. Não é isso? Ele se considerava uma pessoa importante, não é um grande líder, não é? E é ainda um grande líder. Mas agora toda aquela concepção está sendo destruída. Eu quero ver quando o mundo apertar, o que esses homens do poder vão falar. Como eles vão se explicar. Hoje eu vinha na estrada e eu escutei um pregador dizendo assim: vamos, irmãos, vocês estão vendo a campanha dos R$2? É só 2, hein? Olha o que Deus está fazendo na campanha dos R$2. Você deposita R$2 agora, R$2 depois, e cada R$2, vamos ver o que Deus está fazendo, hein? Ele descobriu um meio para ganhar dinheiro. E enganar pessoas. Ou não é? Deus não trabalha dessa maneira. Eu quero ver o que eles vão explicar. As pessoas que eles pregaram, que o evangelho não era do modo como eles estavam falando. As pessoas pularam, as pessoas gritaram, as pessoas estribucharam. Tudo isso eu acredito que pode acontecer, mas o evangelho não é isso. Isso são manifestações esporádicas que o Espírito de Deus dá a uma igreja. O evangelho é muito mais sério do que isto. Você não diz para o seu filho assim, você chega para o seu filho e fala assim: filho, anda na linha, meu filho. Você faz isso? É assim que você educa o seu filho? É assim que você fala com ele? Responde para mim. E você acha que Deus tem que fazer isso com você? Deus está dizendo para nós: pense, reflita. Você não está andando comigo, você não é tudo o que pensa ser. Eu mesmo não preciso apertar a prensa. Eu vou soltar um pouco o inferno em cima de você. Cadê o seu poder, meu? Medo. Ele começou a se desintegrar. Quais foram as atitudes que o medo provocou nesse profeta? Vamos lá.
Coragem. Não, estou dizendo para vocês. Coragem, irmãos. Vamos lá. O que ele fez? Fugiu. Vamos lá. Para salvar sua vida, ele fugiu. Fugiu com quem? Com seu ajudante para Berseba, que ficava na região de Judá. Que mais? Olhe os verbos. Ele deixou o seu ajudante lá. Ele ficou sozinho. Ele não queria companhia. Não é isso? E depois o que ele faz? Ele vai para o deserto. Por que ele vai para o deserto? Porque agora ele quer curtir a si mesmo, ele quer se isolar do mundo. Primeiro, olha só, ele foge. Segundo, ele não se isola ainda. Ele não quer companheiro, não quer companhia. Terceiro, ele quer isolamento pleno. Ou não é? Em quarto, ele tem coragem para perambular, para chegar no lugar e fazer o quê? Fazer o quê lá? Debaixo da árvore? Sentir vontade de morrer. Então veja só, ele foge, ele não quer companhia, ele quer isolamento pleno, e ele tem agora o quê? Desejos de morte. O que é isso? Depressão. Um homem de Deus pode ficar deprimido? Como sim ou não? Sim, o texto diz que sim. Deus mostrou que todas as pessoas podem ficar deprimidas. Eu pergunto para você, pela oração é possível expulsar a depressão? Não. Às vezes chegam certas mães para mim e falam assim, pastor, você pode orar para o meu filho que ele está com uns pensamentos imundos. Ele está muito sujo com as coisas que ele fica pensando. Como se eu pudesse orar e falar, sai e escolher, deixa eu ver o que está aqui. Deixa eu ver o dicionário de palavrão que esse capeta tem na cabeça. Então, eu começo a escolher e arrancar, apagar com a caneta, ou com a borracha, ou riscar com a caneta e arrancar essas coisas. Não tem condição. Deus, pastor, ora por mim que eu estou com uma tristeza tão grande. Eu posso orar e expulsar a tristeza? Não. Irmãos, eu hoje, confesso a vocês, eu estou com sono, cansado e profundamente triste. Mas estou me esforçando para servir a Deus. Para não permitir que essa tristeza influencie na ação do Espírito Santo. Um homem pode ser triste, um homem pode estar às vezes deprimido e ainda fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, você precisa do quê? De companhia, não ficar isolado e ter coragem. É o oposto do que ele está fazendo. E se você observar o versículo 5,
Observe bem o versículo 5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Isto é ou não é uma manifestação de depressão? O depressivo, ele gosta de ficar sozinho, ele gosta de isolar-se, ele planeja o seu suicídio, a sua morte, e ele ainda dorme. Mas se você perceber bem, olha a oração desse homem. Mais uma atitude dele errada. Olha como ele se dirige a Deus. No verso 4, no final. O que ele ora? Como ele ora? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Leiam para mim. Já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Isso é ou não é mais uma manifestação de alguém deprimido? Geralmente a pessoa deprimida diz, eu sou um fracasso. Mas eu não preciso fazer com que vocês digam assim, diga agora, eu sou um sucesso, para enganar que você é um fracasso. O fracasso que ele está dizendo lá, não é de realizações, porque ninguém realizou o que este homem realizou como profeta, gente. Ele desafiou o rei e a rainha mais macabra que Israel já conheceu e superou os dois. Ele enfrentou sozinho uma nação incrédula e 400 homens pregadores mentirosos. E ele os venceu. E ainda mais, Deus o honrou, fazendo chover fogo dos céus. Você quer mais que isso? Israel iria acabar, como no tempo de Esther. Mas como o povo oriental, eles são meio machistas, eles festejam o dia de Esther. Mas o profeta Elias é tão honrado como Moisés. Já cansei vocês? Tomem cuidado. Diante dessa situação, veja, ele é um homem que crê em Deus. Mas por que o medo entrou no seu coração? Porque ele revela o seu segredo nessa própria passagem. Quem? Os seus antepassados. Ele vem de uma família fracassada. Ele mesmo ficou boquiaberto como Deus o usou. De onde você vem? Você, por acaso, é da realeza britânica? Você jogava dominó no Big Bang? Você não vem de um lugar assim. Você lutou para chegar onde chegou, ou não é? Hoje, se você dá uma condição melhor aos seus filhos, amém. Mas você lutou muito para chegar aonde chegou. É verdade isso? Mas agora, como é que os seus filhos vão fazer? Seus filhos não podem ficar brincando no que você dá a eles. Eles também vão se esforçar para serem merecedores do que receberam e construírem sobre o que receberam.
Ou não é assim? É um erro dar tudo de mão beijada. Eles vão construir sobre o que receberam. Você, como pai e mãe, estão lutando por isso. Deus usou este homem, Deus abençoa você. Mas de repente você começa a pensar que nem o mal vai chegar mais, porque o mal não vem. Porque você fala para os outros, eu já vi cristão dizendo para o outro assim, que é isso, irmão, tenha fé. Ou já se viu um negócio desse? Você é abençoado ou não é? Olha para mim, eu sou abençoado. Daqui 5 meses, esse caboclo abençoado está lá rastejando que nem um pobre coitado. Nós temos que ter bom senso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas eu tenho pavor de um evangelho que eleva o homem e rebaixa a Deus. Correto, gente? Então, veja só. Vamos aqui terminando. O que eu peço? O que o Espírito de Deus pede a nós? Coopere com Deus e receberá toda a força necessária para estar onde deve estar e ser quem você deve ser. Vamos ver os versículos 5 ao 7. Vocês estão ainda aí? Vamos lá. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Deus não pode controlar o homem, não é? Mas Deus está no controle da situação. Na verdade, Deus está aniquilando esse homem. E Ele vai fazer com você a mesma coisa. Goste ou não goste. Ele vai trabalhar comigo do mesmo modo. Goste eu ou não. Então, de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. É o depressivo. Calma lá. Versículo 7 diz: o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Veja só, Elias está numa depressão. E o anjo do Senhor vem e o toca. Já pensou você ser tocado pelo próprio Deus? Você já parou para pensar que você já foi tocado por Deus? Hã? Se você foi tocado por Deus, é como eu dizia ontem, me dê provas de que você foi tocado por Ele. Até que ponto você o ama de fato? Então Elias olha ao redor e ele não está preocupado com a presença de Deus ali, mas ele só olha o quê? A comida. Ele come, porque ele já tinha andado muito e devia estar com uma fome miserável e pronto para morrer. Alguém que está querendo morrer não come. Já começamos a perceber que era um depressivo meia boca.
para não dizer de meia tigela. Ele é meia boca, mentiroso. E Deus não está gostando nada do que ele está fazendo, porque depois dessa atitude, Deus não quer mais saber dele. Eu não vou continuar o texto, mas depois ele vai ungir um rei e escolher o seu substituto. Para Deus, o tempo de Elias acabou. Aquela não era um momento, aquela situação não era um momento para ficar com alguém que vivia numa lenga-lenga. Nós estamos vivendo um tempo de crise espiritual, de crise de liderança, de crise moral, de crise de dignidade. E nós não podemos ser como Elias foi neste momento. E eu acredito que Deus está tocando pessoas em nosso meio. E está usando todos os meios possíveis, inclusive a própria morte da Luana. Essa menina não morreu em vão. Deus não permitiu a sua morte em vão. Ela foi uma escolhida para entrar no dia de hoje, na eternidade, e saborear as riquezas. Mas ela foi escolhida para que por meio do seu sofrimento, pessoas neste lugar fossem despertadas e passassem a confiar mais em Deus e não em alucinações. Deus está no controle. E Deus está tocando você. Deus está dizendo, você precisa se levantar. Você está chorando por coisas que eu não mandei você chorar. Você está se preocupando com coisas que eu não mandei você se preocupar. A salvação está muito mais próxima do que você imagina. Estava para Elias o fim do seu ministério muito mais cedo do que ele imaginava. A eternidade está às portas. Em breve, alguns aqui, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Alguns estarão entrando pelas portas magníficas da eternidade e contemplando o trono sagrado do poderoso Criador do céu e da terra. E celebrarão o seu nome. E cantarão com os anjos. Eu não sei o que você está passando. Mas se isso está te afastando de Deus, destruindo a sua fé, levando ao desânimo, você tem que entender uma coisa. Se você está aqui, é porque Deus está tocando em você e lhe dando alimento. Porque você tem que andar uma estrada longa. Deus está nos alimentando porque existe um caminho pela frente que nós precisamos cursar. E vocês vão entender, se continuarem a leitura, eu não vou fazer isso, que Elias novamente toma um caminho errado.
Em vez de ir na direção que Deus lhe dá, ele vai para uma caverna no Monte Sinai. Tanto que Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E ele vem de novo com desculpas psicológicas. Eu sou o único que sobrou. Fala mais. Você é o último? Sou o último. Você não é não. Tem mais 50 que eu preservei. Ah, é? Sim, senhor. Então, seu lugar, vá para a estrada de Damasco. E Elias sai de lá e vai para lá. Então, meu irmão, nesta noite, entenda uma coisa. Controle-se. E dê o controle de tudo a Deus. Eu me lembro que eu e a Denise estávamos assistindo televisão e de repente a gente pegava meio no sono e eu ficava sempre com o controle na mão. Aí eu saía de casa e ia embora. Lá longe eu lembrava que o controle estava aqui. Por que levei o controle? Não me controlei. Então eu tinha que controlar e dar o controle para eles. A mesma coisa. Pare de escolher os canais. Na vida você não tem como fazer isso. Todas as vezes que você escolher um canal na vida, pergunte a Deus se ali é o lugar para você estar. Elias escolheu o deserto e depois ele escolheu uma caverna no Sinai. E nenhum dos dois ele acertou. Se você ficar prisioneiro dos seus traumas, porque alguém fez alguma coisa contra você no passado, você tem um medo, um medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de coragem, de moderação, isto é, equilíbrio e amor. Você diz: eu não consigo vencer minha angústia, minha depressão, meu medo, meu susto. Consegue sim. Ouvindo Deus, cooperando com Ele e se alimentando do que Ele dá. Jesus não mentiu quando Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.